Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso EufêmiaCast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França. Grande coisa. Belíssima, maravilhosa. Como é que você tá se sentindo velha, amiga? Velha não, minha filha. Velha estrada, como diz minha avó. Maravilhosa, agora na casa dos 30. Tô amando. Muito bem, vamos começar então. A gente tem uma mulher maravilhosa aqui pra entrevistar hoje, mas antes da gente E ela veio adoçar nosso episódio, sem né? spoiler, é. Sem spoiler, veio trazer uns docinhos aí pra gente. E vai falar muito sobre isso Não também. só doces, mas histórias, né? Amiga? Histórias, exatamente, porque só pensei em comer. Mas antes de a gente apresentar a gata maravilhosa, nós queremos pedir aqui o seu apoio para que você faça o seu Pix aí, né? Com o QR Code na tela da... Antes, a primeira coisa era pedir pra se inscrever, Não, né? agora é a o gente vai Pix direto mesmo, ao porque a ponto. gente recebeu, a gente ficou metida. Foi. Entendeu? Aí a gente quer o seu Pix, aí bota o celular na tela do YouTube, no Spotify, quem tá ouvindo, depois você vai lá ver como é que faz. E aí você já faz sua doação, pode ser qualquer valor, vai ajudar a manter a gente aqui. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha, manda na sua lista de transmissão. É isso. Não é isso aí? Tudo isso é muito importante pra manter a sobrevivência aqui do nosso EufêmiaCast. A gente brinca, mas a gente fala A sério, gente né, fala amiga? sério também. E pra gente começar, vamos apresentar as nossas marcas patrocinadoras e Isso. parceiras. Uhul! Temos o Cada Minuto, trazendo visibilidade pra gente. Tânia Pallets, Maison Ferri, que hoje nós levamos falta. Tamo Feia. Alma de Sereia, E Miss Garbô, que a gente tá aqui, ó. que é Garbo. Ela Garbo. disse que tanto faz, na Ah, verdade. então é Garbô ou Que a Garbo? Indy Mesquita falou Garbo, todo mundo começou a falar Garbo. Pronto, então tudo certo. E que me dei mal com esta parceria, porque eu vou começar a comprar tudo, É, né? inclusive esse macacão aqui Tô já é amando. meu. Que eu achei Clarissa, maravilhoso. melhor parceria que você fez, minha filha, viu? Então, vou agora apresentar a nossa entrevistada, mas antes de mostrar o rostinho belo dela, a gente vai chamar a nossa vinheta para deixar vocês na curiosidade. Ela é empreendedora, descobriu a confeitaria como sua vocação há 10 anos, após mais de 15 anos de atuação na área jurídica, transição de carreira, vamos saber como é que foi isso. Passou por diversas escolas super renomadas ao redor do mundo para aperfeiçoar aí seus dotes. Mas a sua cozinha se constrói em cima de memórias afetivas, releituras de receitas clássicas, muita criatividade e uma paixão pela confeitaria, proporcionando doces experiências. Acho que o povo já sabe que tá muito fácil isso. Fundadora e chefe... Peraí, eu preciso que você me diga como é esse nome, porque é muito chique. Patissier. Como é isso? Quando ela chegar aqui, ela fala. Da Le Brûlée Cafeteria, que hoje possui 2 lojas físicas em Maceió e também atende eventos e encomendas. Ela tem muito mais história, gente. Isso aqui eu li só metade da bio, porque o currículo dela é sensacional. Mas eu vou deixar que ela conte isso pra vocês, não sem antes... Roda a vinheta. E ela é Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Ô Sandy, mulher! Seja Oi, bem-vinda meninas. ao EufêmiaCast. Finalmente, né? Fazia tempo que eu dizia pra gente chamar Sandy. A gente paquerava você, Era. você não dava ousadia a gente. Ai, muito feliz de estar aqui, assim, foi um convite que eu disse, na hora, eu tô no meio da semana de Páscoa, Olha né? aí. Então, assim, correria mil, mas nem pensei mesmo. 2 vezes, acho que Tamo com é moral. um encontro, eu já sou fãzona do Eufêmia, né? Vocês já tiveram lá na cozinha, conversaram comigo com a Andrea. E assim, sou fãzona também do EufêmiaCast, porque é esse momento mais íntimo, mais próximo, Sim. né? A gente consegue bater esse papo de uma forma muito descontraída. Estou muito feliz de estar Ah, aqui. que Obrigada linda. pelo Que bom. convite. Fofa, Obrigada. né? Antes de tudo, como é isso? Chefe... Patissier. Patissier. Meu Deus, é Rico. pode ser. E tem muito mais coisa da sua história que eu não contei aqui, mas... Acho que primeiro começar pelo nome dela, né? sim, você cantou e eu lembrei É. logo do filme. Meu Pois nome não é minha Johnny. gente, a Meu pergunta- nome não é A Sandy. pergunta que mais me fazem. Sandy, cadê o Júnior? Meu Deus, eu dizia... Não, todo mundo. É, Sandy, cadê o onde? Júnior? Pois é. Mas E não é diga aí. Sandy, né? Como Não, assim? meu nome é Alessandra. E tem Sério? uma curiosidade, assim, muito interessante, que quando eu me casei, né, fui
A gente foi distribuir os convites e no convite tava a Alessandra e Bruno. Quem é essa E pessoa? muita gente assim, quem é a Alessandra? Quem é? Aí reconheceu mais Casamento pelo nome dos vazio. pais. Casamento vazio, ninguém entendeu. Porque muita gente não sabia que o meu nome é Alessandra, né? Então, assim, acho que quem me chama de Alessandra é meu pai, quando ele quer falar alguma coisa mais séria, assim, Alessandra, venha cá. Mas É por Sandy, gente. Por quê? É porque, na verdade, quando eu era muito pequena, que eu sou mais velha, vamos pular essa parte, mais velha do que a Sandy, minha mãe, eu muito pequena, ela era fã da Olivia Newton-John, naquele filme Nos Tempos da Brilhantina, com o John Travolta, e eu era pequenininha, bem loirinha, tudo, e ela dizia, parece a Sandy do filme, parece a Sandy, e ficou. Então, foi meu apelido durante a vida inteira. Você tem cara de Sandy, E né? na hora que eu fui, assim, até entrar, porque quando eu advogava, né, obviamente que eu assinava como Alessandra. Mas quando eu comecei a fazer doces, que foi em casa, já entrando, eu queria um nome, assim, que fosse mais a minha cara, aquele momento, mais esse lado meu interior, assim. E aí eu digo, não, tem que ser o Sandy, o Sandy Farias, que é o nome da minha família. E pronto, ficou Sandy, e acho que daí não tem como. Acho que se eu pudesse realmente eu colocaria, Mudava, eu né? mudaria no meu registro Menina, aí, mas ela porque tem eu cara me de sinto Sandy. E a Sandy, o nome da Sandy é por causa desse filme também, né? Ah, eu não sabia? É por causa do desse filme. Só Pois que é. toda Sandy, eu não conheço muitas, mas toda Sandy tem um jeitinho. Porque imagine eu, Sandy. Pensei que ia dizer toda Sandy tem o Júnior. Imagine eu, Sandy, não Não, dá, não me dá. alvoroçada, fala alto, Não grita é, palavrão não direto. é, E a não Sandy dá. toda É Sandy Sandy, né? Mas essa Sandy também Angelical. fala palavrão. A Sandy cantora também já me disse várias vezes. Tu minha conversa amiga. com ela, né? Claro, eu ligo chama pra ela, Pois é. amiga. Vou chamar Pra bem mim. Toda Sandy. Sandy tem seu lado B, né? Também. Tem, seu lado B. mas eu acho muita... Agora, por que Leveza. mamãe não botou logo Sandy? Pois é, Igual a Sandy como é o nome? Do filme. Noemi, a mãe da Sandy. pois é. Devia ter botado. Não é? Teria poupado essas Teria poupado isso. situações, né? Que às vezes... E aí você é advogada e Eu fui. foi, Está num passado muito remoto. certo. Muito E o que é que remoto. aconteceu? Como foi essa virada de chave? Na verdade, o direito fez muito sentido durante um tempo aí na minha vida, né? Eu fiz o FAO, me formei e, assim, na época da formatura eu já estagiava no escritório, eu advogava. Melhorou, Maciel. Eu advogava, super curtia a gastronomia, enfim, a parte de cozinha mesmo nunca fez sequer parte dos meus pensamentos. Então, durante aí seus 10 anos, eu atuei nessa área, escritórios, e depois eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a ver sentido mais caminhando aí pela carreira jurídica. Foi quando eu engravidei, casei, tive a Sofia, que foi assim, é a minha primeira filha e que hoje vai fazer 15 anos. Então, a vida mudou muito, porque foi tudo muito repentino. Eu me vi em casa, grande parte do tempo, tendo que assumir esse lado da maternidade em si. E o direito foi deixando de ter aquela presença muito forte na minha vida. E aí eu passei aí por um tempo de muitas dúvidas, né? Eu acho que muita gente passa por isso, porque a inquietação começa interna, né? Então a gente vai lidando com aquilo de uma maneira que cada um passa por isso da melhor forma. E eu comecei a imaginar, nossa, eu não quero mais voltar para essa vida de estudante de concurso. Ao mesmo tempo, não me via advogando. E, na época, o meu marido era advogado. Mas eu também não tinha aquela empolgação, aquele entusiasmo de seguir essa carreira. E aí, foi muito, muito engraçado, porque eu comecei a me questionar o que é que eu gostava de fazer. Porque eu gostava muito da área de humanas, né? Fiz direito e me saí muito bem ao longo do curso e tudo, me empolguei. Mas aí eu comecei a pensar, o que é que eu gosto de fazer, né? O que é que a Sandy se vê realizando? Aí, por acaso, se é que o acaso existe, uma amiga da minha sogra, que tinha um buffet em São Paulo, veio passar férias aqui em Maceió. E eu fico dizendo que ela é a minha fada madrinha, porque numa conversa de fim de semana na praia, que meus sogros moram na praia,
ela começou a conversar comigo e ela começou a contar da rotina de eventos, de ter um buffet e tudo. Ela perguntou o que é que eu estava fazendo e eu disse que eu estava num momento de transição. E aí ela disse, o que é que você gosta de fazer? Eu fiz, eu amo cozinhar. Adoro cozinhar, assim, mas principalmente doce. E eu, durante a minha gestação, pós o nascimento da Sofia, eu fazia muita sobremesa em casa e todo mundo elogiava. Amava, assim, Sandy, você faz sobremesa muito bem. E aí essa amiga da minha sogra, Paula, o nome dela, ela disse assim, por que você não fica uma semana comigo em São Paulo, vendo o funcionamento do buffet? Aí eu fiquei assim, eu digo, não tem nada a ver, eu não imagino, cozinha profissionalmente. Mas fiquei com aquela inquietação na cabeça, né? E aí eu resolvi ir. E a partir daí tudo mudou, porque eu fiquei uma semana no buffet com a confeiteira dela, então a gente ficava fazendo todos os preparos. E eu não vi o tempo passar. A Sofia era pequena. Meu marido, na época, ficou com a Sofia em casa e eu disse, sei não se eu volto, viu? Porque eu tô gostando. Eu tô gostando. Querido. E aí comecei a procurar cursos. Fui outra vez ficar lá nesse mesmo esquema. Ela morava perto do buffet, então eu ia caminhando. Comecei a ir para as ruas de... Lá em São Paulo, perto da 25 de março, tem a rua Paula Souza, que é uma rua só de lojas de utensílios de cozinha. Então eu comecei a ir, assim, para mim era a Disneylândia, eu comecei a ficar enlouquecida para comprar panela, utensílio e tudo mais. Comecei a fazer e por aí foi, nunca mais parei. Mas aí chegou um ponto, assim, também que eu acho que é importante dizer que foi crucial para mim, é que eu acho que a maior decisão foi de que eu não queria o direito, sabe? Então, eu acho que eu não levei os dois um em paralelo. Eu tomei a decisão de que o direito não era mais a minha praia. Então, quando eu comecei, vi que aquilo estava mudando muito dentro de mim, o que foi que eu fiz? Eu fui lá na OAB, sozinha, sem contar para ninguém, imagine meus pais. E eu fui dar baixa na minha carteira da OAB. Então, para mim, aquele momento foi muito simbólico, porque eu me senti muito pronta e, assim, bem resolvida. Eu não sabia para onde ir, mas eu sabia o que eu não queria mais fazer. Então, assim, eu acho que foi muito forte, assim, sabe? Foi um dia muito forte, porque eu sabia que a qualquer momento eu poderia resgatar aquela situação, mas, para mim, naquele momento, não fazia mais sentido. Então... chegar em arrepio, porque assim, a gente lembra, né? Essa coisa de entregar uma carteirinha, tudo. Que parece ser bobo, e depois daí eu acho que as coisas você começa a olhar de outra forma, né? Você começa a olhar que você tem que fazer a sua vida acontecer e você tem que ir. Então, esse não foi um não para dar um sim para outras coisas. E você fala isso, você sabe que eu lembro de mim, da minha história, porque eu fiz o curso de Direito, eu sou advogada também, eu sou jornalista primeiro, mas eu fico nessa, assim, eu tenho uma carteirinha e eu fico olhando para ela todo ano, eu ligo, pergunto qual é o protocolo para ir lá da baixa, eles informam a mesma coisa e eu fico, não, ainda não é a hora, sabe? Sempre achando e postergando isso, porque eu amo a comunicação. Quando eu vou, rodo para um lado, rodo para o outro, eu tô numa TV, eu tô aqui, eu tô fazendo uma assessoria, né, amiga? A gente tá fazendo a comunicação de alguém, de alguma empresa ou de alguma pessoa. Roda, eu caio no mesmo canto. Eu fico, não, esse ano eu cancelo, esse ano eu cancelo e nunca acontece. Pensar nisso com carinho. Não, assim, e o que você falou sobre tomar decisões, por exemplo, lembrou também muito a minha decisão de largar a administração, que eu fiz 2 anos. Todo mundo tira onda, mas eu fiz mesmo. E quando eu cheguei assim, falei, não, eu quero fazer jornalismo, porque já era algo que eu queria fazer. E na época, todo mundo foi contra, né? Só minha mãe, eu acredito, que me apoiou, mas o resto foi tipo, falta 2 anos, termine, não sei o quê, tererê, tarará. E eu lembro que quando eu falei, não, eu vou fazer jornalismo, eu peguei o dinheiro do meu estágio, que era o meu recebi o salário e paguei a matrícula na faculdade pra fazer. Tipo, eu fiz a prova, passei e paguei a matrícula, né? Que eu fiz numa faculdade particular. E foi com o dinheiro do meu estágio, assim, porque eu tomei aquela decisão de tipo, não, eu vou fazer isso aqui, porque não adianta eu permanecer num lugar que eu não quero mais ficar. E hoje em dia, minha filha, realizada, né, amiga? amo. E não eu faria digo outra assim coisa também, né? Parece que é difícil, mas é muito mais do que parece, porque
de uma certa forma, o direito era um campo conhecido. Eu sabia que o que é que me esperava se eu voltasse, né? Mas a gastronomia, que na época a gente fala de 10 anos atrás, mas em 10 anos o cenário alagoano nessa minha área de confeitaria se transformou, vamos dizer, 360 graus, porque eu lembro assim que eu comecei fazendo em casa, né? Até como um teste para mim. Comecei fazendo em casa. Alguns dos meus primeiros clientes foram meus amigos de faculdade. Então, assim, a gente ainda tem que lidar com uma certa resistência das pessoas que me viam numa situação que socialmente parecia muito mais interessante. Nossa, fez direito, formou na UFAL, tem pós-graduação, sabe? Eu tinha voltado de São Paulo, tinha feito um curso 6 meses lá, na minha área. Então, assim, tinha já conquistado um certo respeito no que eu desempenhava. E, de repente, as pessoas olham para você como quem diz assim, não deu certo. E foi fazer bolo. No desespero. Foi vender bolo. E eu escutei coisas muito parecidas, de uma maneira mais sutil, delicada, né, de falar, mas a própria família, né? A própria família. Então, eu não sabia onde aquilo ia me levar, né? E quando você vê, assim, no caso de já ser mãe, eu contei, óbvio, com a ajuda do meu marido muito, porque ele tem uma frase que ele costuma me dizer que é muito engraçada, porque ele dizia assim, Sandy, você olhava para mim e fazia, Bruno, eu quero fazer algo que ainda não tem aqui em Maceió, mas eu não consigo lhe explicar. E ele dizia que queria entender, mas ele disse, eu desisto de entender, eu só quero que ela vá, que ela siga, né? Porque eu queria realmente começar algo diferenciado. E comecei dentro de casa, 2 anos ali. E aqui que você vendeu um bolo de banana no começo, a sua primeira... Porque essa mesma amiga minha, essa minha fada madrinha, eu ia fazer um curso em São Paulo, voltava e ficava em casa. Fazia os meus testes, mas não vendia. Né? Eu acho que tinha uma certa barreira minha. Você tinha ainda... De dizer assim, eu vou vender doces, né? Porque a gente vai dando passo, mas não é tão rápido. E aí, uma das vezes que eu fui até a casa dela, ela olhou pra mim e fez assim, Sandy, eu amo quando você vem e fica aqui em casa e tudo, e faz esse seu movimento, mas assim, você vai voltar pra Maceió e você vai vender qualquer coisa. Se você não vender, eu não quero mais que você venha. Então, porque... assim, ela falou de um jeito que na hora até eu disse, poxa, pegou pesado. Mas foi uma coisa que fez sentido, né, pra mim. Né? E foi esse bolo de banana. Então, eu comprei umas formas decoradas, eu tinha viajado, não tinha visto aqui em Maceió ninguém fazendo os bolos que hoje já são bem mais comuns, mas na época não. E aí eu fiz esse bolo de banana com canela e nozes. E eu lembro dele, assim, da cena, eu fazendo esse bolo, deixando na portaria, sabe? E passando o dia esperando essa pessoa mandar uma mensagem e dizer o que foi que tinha achado, né? E foi na época também que entrei no Instagram, então não sabia fotografar, os celulares não tinham as câmeras que tem hoje. E a coisa foi acontecendo, né? Mas assim, foi também um passo importante, essa coisa dela dizer assim, ou você vende, ou você não vai sair do lugar, né? Você tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é muito difícil, né? Então, estamos aí. Esse bolinho de banana vem rendendo, viu? Rendendo, né? Vem rendendo muito. E aí, como é que foi a sua... pra você ter um ponto físico, né? Nascer a Le Brulé, já conheço um pouco da história, mas tem muita gente que tá assistindo e não conhece. E aí, como é que foi? Um dos produtos, assim, que eu fazia muito em casa e que ninguém fazia aqui na época, a dona Celina fazia, também acho que só nós duas, eram biscoitos decorados. Então, eu decorava biscoito com pincel, com glacê e temáticos. Então, eu passei 2 anos fazendo isso em casa, né? E eu tenho, assim, muitas recordações de virar o dia fazendo esses biscoitos. E a minha casa começou a virar uma cozinha, né? Então, eu tinha forma de biscoito na minha sala, no quarto da Sofia, no meu quarto, né? Já dormi em cima do eu dormia muito. Na hora que todo mundo dormia, eu acordava para fazer
para fazer o biscoito, para eu ter mais tempo de dia para ficar com eles. Então, chegou uma hora realmente que isso começou a prejudicar a minha vida pessoal, né? Eu não sabia mais o que era a conta de casa, os custos da produção dos meus biscoitos, da produção de bolo, da produção de doce. Eu já estava nessa época começando a fazer brigadeiros para casamento. A minha primeira mesa de café e doce foi do casamento da minha irmã. Mostra aí o brigadeiro, Meline. Daqui a pouco. Pra mostrar. Deixa de dar spoiler, que eu tô aqui esperando isso aqui, minha filha, tá bom. pra poder Eu acho que no fazer a fundo propaganda. tinha um certo medo, né? Uhum. De sair daquela zona de conforto ali, de pegar o que eu podia, sabe? De dar um passo para crescer, se era aquilo mesmo que eu queria. Então, com 2 anos, realmente, eu já tinha tido aí bons e bons finais de semana, né? Me privando do convívio familiar e gostando de estar na cozinha, gostando de servir, porque cozinhar é um ato de servir, né? A gente não pode imaginar cozinhar para os outros se a gente não se imaginar fazendo algo para alguém, né? Então, eu acho que eu passei muitos e muitos e muitos finais de semana deixando de ir para a festa infantil da minha filha, meu marido indo, para eu ficar fazendo doce. E aquilo me preenchia. Então, eu digo, é isso que eu quero. Então, eu aluguei uma casinha. Eu lembro com uma casinha que onde é uma das casas da fábrica, eu fui alugar essa casa, que era uma casa com, na época, um valor compatível. Eu ia levar o meu forno, meu fogão. E tudo certo. E pelo menos, eu teria uma rotina. Essa era a ideia, ali na Jatiuca. Perto da escola da minha filha, tudo ali organizado. E nessa época, eu comecei a... Meu Deus, como eu vou fazer isso, né? Eu nunca empreendi, eu tava ali. Meus pais são funcionários públicos, minha irmã também é funcionária pública. Então, eu não sou de uma família de empreendedor. Então, eu acho que eu tinha um medo muito grande de dar esse passo. E aí, foi quando eu encontrei a Andrea, que é a minha sócia, desde o início da Le Brûlée. Então, a Le Brûlée nasceu com a Sandy e com a Andrea. Ela estava passando por um processo de separação. Ela tinha trabalhado com o ex-marido, tinha fundado com o ex-marido uma empresa. Eles tinham construído e crescido bastante juntos. E ela estava com essa pretensão de montar o negócio dela. E aí eu fui para casa dela, porque ela é amiga em comum da minha cunhada. Uhum. Fui para casa dela pegar dicas de uma viagem que eu ia fazer, e ela conhecia bem o destino. Conversa vai, conversa vem. Levei uma caixinha de doces. Olha. O acaso de novo agiu. Com essa. E eu disse, tô alugando um espaço, eu quero começar a crescer mais no meu negócio. Ela disse, eu tô procurando um negócio para montar, uma franquia, alguma coisa. Aí você olhou assim. Aí na hora eu disse, poxa, qual é essa experiência? Então, a experiência dela sempre foi esse lado administrativo mesmo, de gestão, de financeiro, de contas. Eu digo, é tudo que eu preciso, né? E aí, começamos com 2 funcionárias, sabe? Eu ficava na cozinha e também respondia e-mail, atendia cliente, atendia noiva, assoviava e chupava a cana, né? Ao mesmo tempo, literalmente. A gente entende. Ela fazia compras, a gente fazia entrega, eu levava os doces dos eventos e pronto. E vocês sempre se deram bem? Assim, a gente não tinha amizade que precedesse, assim, essa nossa relação. A gente construiu a nossa relação A partir, né? a partir daí. Uhum. Legal, muito bom. Nossa. Agora eu vi que você já passou por várias escolas aqui em lugares diferentes do mundo, até muito chique, eu achei. E queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foram essas experiências, viajando e conhecendo cultura, gastronomia de outros países. A minha formação superior é em Direito, então eu não fiz gastronomia. Então, eu acho que a minha cozinha, ela é muito intuitiva mesmo, assim. Ela é uma cozinha que eu tento reproduzir aquilo que eu amo comer, que eu amo experimentar, que eu amo admirar. Então, eu fui, assim, a minha base de cursos e de ideias veio muito de São Paulo, muito. Lá eu fiz alguns cursos, mas eu não fiz até hoje gastronomia. Então, eu fazia cursos pontuais, porque eu imaginava que dessa forma eu pudesse aprofundar muito mais na base. Por exemplo, eu fiz um curso de
de bolos, por exemplo, de bolos caseiros. Eu fiz um curso pontual de bolos caseiros. Dali daquele curso, o que é que eu imaginava? O principal é a base. Então, eu pegava aquela base e voltava e mergulhava e fazia meus testes. Então, até o meu bolo de chocolate, que é uma massa que eu acho que esse bolo... É a massa do bolo vulcão, dessa massa do bolo vulcão, é um bolo de chocolate que eu faço. Então, ele existe há quase esses 10 anos. Mas ele não é de nenhum curso meu. Então, eu fui a São Paulo, fiz vários cursos, muitos deles eu não coloco em prática, mas eles vão abrindo a cabeça, principalmente tendência. Fui para a França, eu fui para uma excursão, assim, que aconteceu, acho que faz uns 8 anos, mais ou menos. Um chefe padeiro de São Paulo reuniu vários confeiteiros do Brasil para ir para uma feira, uma exposição de confeitaria na França. E a gente visitou várias confeitarias e cafeterias com guias. Então foi assim, Eu foi incrível. Então assim, eu acho que eu aprendi muito mais nessa troca de experiências, porque tinha gente de Roraima, tinha gente do Mato Grosso, tinha gente de São Paulo, do Rio, tinha gente que tinha no interior de São Paulo uma lojinha que vendia quindim, sabe assim? Todo mundo junto, querendo descobrir o que é que tem nesse mundo, né? E a confeitaria francesa eu fiz esse curso lá. Foram várias sobremesas francesas, mas assim, eu acho que a experiência serve, inclusive, para você ver o que é que não se aplica ao nosso estado, à nossa cultura. Então, tem bases francesas que eu uso nos meus preparos? Tem, porque a confeitaria francesa vamos dizer, a mãe, né, da confeitaria. Tanto na precisão, quanto na beleza, na montagem. Mas a gente vai amadurecendo e vendo que você pode pegar uma técnica francesa e adaptar com um ingrediente nosso, local, e por aí vai. Então, assim, depois eu fui para Nova York, que foi quando eu comecei a identificar a necessidade de variar e de abraçar um público de restrições alimentares, que eu recebia muita demanda de cliente que chegava e dizia: Sandy, você tem isso sem glúten? Você tem isso sem lácteos? Você tem... Meu filho não come ovo? Sabe assim? E aquilo começou a me incomodar, a pessoa chegar lá e eu simplesmente não podia atender. Às vezes chegava uma família, a família inteira comendo e o filho lá, de bracinho cruzado. E eu dizia: eita... E sem falar no conhecimento que a gente hoje tem, né? Do que é saudável, do que não é saudável. Sem esses excessos também de demonizar aí alguns ingredientes. Então, eu fui para Nova York, que para mim, acho que é a cidade que mais está à frente em termos de confeitaria vegana, ou saudável, ou restrita. Fiz um curso. Então, assim, mais uma vez, vai abrindo a cabeça, porque pertinho do local onde eu fiz curso, existiam vários, tinha hamburgueria, tinha confeitaria, tinha cafeteria veganos, assim. Então, você chegava numa cafeteria onde não tinha nada de origem animal. Aí você dizia: não é possível, eu tô aqui buscando 2 bolos veganos e aqui eles fazem uma cafeteria com um menu inteiro de doce, de salgado, tudo sem origem animal. Então, eu sou assim, inquieta. Aí depois fui fazer uma formação como Natural Chef no Rio de Janeiro. E essa escola hoje, ela existe, na época só existia no Rio. E hoje ela existe em Portugal. Na verdade, ela só existe em Portugal agora, porque a proprietária foi morar lá e lá ficou. Então, assim, eu acho que viver a experiência do lugar e buscar o que é que está vindo de novo. Hoje mesmo eu estava numa reunião de planejamento estratégico da Le Brûlée. E assim, a gente discutindo o quanto que é importante essa ampliação do menu da Le Brûlée, mais restritivo, o sem açúcar, o sem glúten, mas com sabor, mas com... Porque hoje, assim, você consegue consumir um bolo sem esses ingredientes e o bolo ser maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu sou constantemente movida a isso daí, a essas experiências.
E você tem outras empresas, né? Tem essa Leve A Leve Fan. Fan é essa linha nossa que É uma nasceu... linha, não chega a ser uma empresa. É uma empresa, ela tem o Certo. CNPJ, ela tem o DNA dela, tem logomarca, tem tudo. Por enquanto a gente vende na Le Brûlée, né? Certo. Aham. Mas ela tem a gente disse que ela tem... Ela é a minha menina dos olhos, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, assim. É uma cozinha que eu acho que é muito inclusiva e, ao mesmo tempo, eu sou muito apaixonada pelo que vem dela, né? A gente tem eu dou o exemplo, a gente tem um petit gâteau dessa linha que ele não tem glúten, não tem açúcar e não tem lácteos nenhum. E assim, é um dos meus produtos preferidos, sabe? Então eu fico imaginando assim, o que eu vejo de gente que chega lá e consome um produto da Leve Fan e que fica assim, nossa, eu posso comer isso daí sem culpa, sem preocupação, sem preocupação. sabe? Então, a Leve Fan tem capítulos assim que a gente tá escrevendo e que em breve vocês vão ver. E o que é Biva? A Biva é uma empresa alagoana que nasceu na pandemia, né? E é uma empresa que ela produz méis, né? E os méis da Biva são méis que estão praticamente no DNA do bioma Caatinga. Então, são vários, vamos dizer, várias floradas que para cada florada dessa nasce um mel. Então, você tem um mel bamburral, você tem variedades de méis, na verdade, que a Biva produz. E eles têm uma filosofia de trabalho, de inclusão, de capacitação das pessoas. Por exemplo, se você quiser começar a criar abelhas e produzir mel, eles têm a escola, vamos dizer, de formação. Então, eles trabalham tanto com a formação das pessoas, quanto do desenvolvimento do bioma Caatinga, né? Que é o único bioma 100% nosso. Então, eles têm um trabalho de embaixadores. Então, junto comigo, tenho vários outros chefes que assinam receitas com esses méis. Eles trabalham com própolis, com vários tipos de própolis. E a gente desenvolveu receitas de como utilizar o mel na gastronomia de uma maneira saudável e de uma maneira, assim, surpreendente. Então, tenho o maior orgulho, porque a Biva está ganhando o Brasil e o mundo. Saiu até na Forbes Muito recentemente. Muito bom. Eu aqui, E desinformada. Super indico. Ô, Sandy, Diga. duas Pergunta coisas. que não quer calar. Vamos Vai, lá. Não. fala. Primeira coisa também que eu queria que você falasse um pouquinho, que vocês iam fechar a Le Brûlée, né? Sim. A cara lembro. dela, da Meline na pandemia. Pode botar uma trilha sonora agora. É Bem drástica. Porque a gente fala assim, mas não Foi foi muito triste. fácil, não. Eu botei aqui, ó. Pandemia, lembro eu. ia Nós perguntar ficamos 8 meses com a cafeteria fechada, né? A gente não fechou a fábrica. Então, a Le Brûlée, um mês antes do fechamento, a gente tinha entrado no iFood, assim, sem nem imaginar. A gente tinha entrado realmente por uma tendência realmente de mercado. Embora o nosso produto seja 80% de doces, né? Então, eu nunca entrei muito em aplicativo de comprar comida para necessariamente a sobremesa, mas a gente começou a sentir essa necessidade e foi um pouco a sorte, né? Porque quando fechou, a gente não tinha como manter as duas estruturas, cafeteria e fábrica. Então, fechamos a cafeteria, até porque aquele primeiro fechamento foi muito radical, né? E ficamos com a fábrica. Então, a gente trabalhou a pandemia inteira. E os custos da cafeteria permaneceram. Nosso quadro de funcionários, nosso aluguel, nosso condomínio, né? A gente tem uma estrutura de um custo muito elevado. E começamos a avaliar a viabilidade da continuidade daquilo dali. Então, eu sabia que, de alguma forma, a confeitaria não ia sair de mim. Mas a gente realmente teve que avaliar a devolução da própria loja, né? Uma loja que tinha 4 anos. A gente tinha acabado de comemorar. Uma semana antes do fechamento, a gente fez uma festa lá no café, comemorando os 4 anos da empresa, da cafeteria em si. E foi muito triste, porque a gente teve que fazer essa postagem. E assim, eu lembro que eu não consegui nem ler aquelas mensagens todas, porque foi um desespero. E aí a gente anunciou realmente que queria passar o ponto.
E a gente ia continuar só com a fábrica. Aí surgiu a figura do nosso sócio, Tiago, que a princípio nos procurou para comprar a estrutura e montar algum negócio. Foi assim que a gente ofereceu. E depois de muita conversa, a gente percebeu que o que ele queria realmente era uma Le Brûlée ali. Então, acho que foi uma pessoa que chegou, que ele, na verdade, ele não era só um investidor, ele era um fã da Le Brûlée, que se sensibilizou bastante ali e imaginou que poderia atravessar com a gente aquele momento. E foi o que ele fez, né? Então, assim, a gente já estava muito fragilizada, porque ao passo que isso tudo estava acontecendo, a gente tinha que girar a fábrica. E, assim, Andréa com 2 filhos, eu também. Aula online, que a gente sabe como foi. Então, foi muito difícil, porque a gente não teve a pandemia. Eu já escutei muito assim, que todo mundo teve uma pandemia, né? A nossa não foi uma pandemia relax. Foi uma pandemia foi pesado, sofrida, né? Mas assim, de muito aprendizado, né? Eu acho que a gente se uniu muito e o Tiago veio com esse gás, sabe? Com um olhar mais racional e de dizer assim, a gente vai passar. E aí a gente renovou, a gente decidiu não só reabrir, como decidiu reformar a loja, né? Que foi uma reforma sutil, mas que surtiu muito efeito, que foi abrir aquela... Não sei se vocês lembram como era, que ela tinha um sofá interno, era bem fechadinha. E aí a gente decidiu tirar o sofá, abrir aquelas portas, deixar a loja muito aberta. Calma! Deixar a loja muito aberta e as coisas caminharam. Menina. E a outra coisa, falando em pandemia, é que eu vi que você teve Covid, né? Foi. E eu vi que seu texto foi bem forte. Emocionante, assim, forte. Foi. Eu fiquei bem aí. Foi bem difícil, porque eu passei o período mais, vamos dizer, mais difícil da pandemia. Eu não peguei Covid, meu esposo pegou, as minhas filhas não. Da nossa equipe, a gente também não teve, assim, naquela primeira fase, a gente realmente conseguiu atravessá-la sem casos, assim, preocupantes, né, na equipe, que foi uma coisa que foi muito também difícil. E quando foi no passado, em junho, eu peguei e, assim, eu peguei de uma maneira muito avassaladora, né? Eu fiquei 10 dias internada e realmente meu quadro foi agravando. E eu tava também, na época, gravando um curso online, tava pertinho de lançar, então foi tudo junto. Mas graças a Deus, assim, passou, né? E assim, estou aqui contando, né? É verdade. Mas assim, são coisas que acontecem e a gente repensa. E você vê, logo depois da minha saída do hospital, veio a novidade, assim, da oportunidade da gente pegar um ponto no Parque Shopping, porque a gente ainda estava naquele período de um movimento mais baixo, lojistas abandonando alguns projetos, e a gente conseguiu enxergar uma oportunidade nisso daí. Então, são esses acontecimentos que fazem a gente repensar, mas que também nos encorajam, né? Então, a gente pegou essa loja em julho, foi bem dias depois do meu pós-Covid, e nós abrimos em janeiro, porque realmente era uma loja que ainda precisava de muita reforma antes da nossa reforma. Então, o que atrasou bastante foi a liberação da loja. Mas, assim, a gente já entrou 2022, assim, com projetos muito concretos, assim, de expansão da marca, de crescimento, de reviravolta, de acreditar realmente num novo momento. Para todo mundo, né? Eu acho que... É por isso que eu digo... O que não nos derruba, nos fortalece, né? É verdade. Quase então, assim, fecha a empresa e agora tá com outro... uma segunda loja, né? Num parque shopping. Então, assim, e acreditando em investir, porque o empreendedor tem que investir. Quando a gente pensa que, depois de 8 meses, as contas ainda estão ali, a gente está equilibrando, como é que vocês vão investir? É porque a gente acredita que é assim que o empreendedor faz, segue, né? sabe?
É Verdade. isso aí. Vamos pro... Não, vamos não. Tô Querida. curiosa pra saber isso aqui. Ah, Porque sim. diante desse tanto de curso, você nunca fez curso de brigadeiro. E é uma das coisas que eu acredito, olhando de fora, que seja... Ah, não, tem aqui, que é o produto mais vendido, é o brigadeiro brulê. Que, inclusive... Abra aí, querida, pra gente comer. A gente tá aqui Pra gente meter a ansiosa. Nem querem. Minha gente. Sim, que é esse aqui, né? Esse é o brigadeirinho brulê. Tá onde? Tá na 1 ou na 2? Corta pra 18. Aqui. Minha Eu gente. pensei, tá onde? Na minha boca ou na tua? Eu ia dizer, na minha boca. Minha gente, sim. Como Esse é o mais? brulê, esse Brulê. é o belga ao leite, pistache e limão siciliano. Nossa senhora, eu quero todos. Sim, então. Enquanto você explica, eu como. Vá, diga. A Rebeca ali tá doida, E já pra você comer. ganhou um pacote de fava de baunilha e começou a fazê-lo por acaso, é isso? É, porque assim, eu tinha feito uma viagem e eu fiquei louca pelo creme brulee, né? Que é uma sobremesa francesa, é um creminho que na hora de servir você coloca o açúcar e maçarica, né? Por isso que é chamado brulé. Brulé é queimado em francês. E quando eu ganhei a fava, e quando eu provei esse creme brulee legítimo, e que você vê que ele é feito com a fava mesmo da baunilha, que a baunilha é uma espécie de orquídea, é uma vagem. Então você tira a semente daquela vagem seca e aquelas sementinhas que dão não só o sabor como o aroma da baunilha, né? Então as essências e extratos são feitos Bom demais, viu? com muito ou com pouco ou com nada dessa matéria-prima. E aí, quando eu ganhei essa matéria-prima, eu disse, nossa, isso é um ouro, né? Porque a baunilha é ouro em forma de pó ou de vagem. Porque é caríssimo, caríssimo. E aí, eu Sabia não comecei que a era fazer... caríssimo. É caríssimo. Não sabia. Que eu vejo tanto em Caríssimo. programa de culinária, o povo aqui, ó, É caríssimo. tirando... Ó, um vidrinho de duas favas de baunilha hoje custam uns R$70. 2 favas de baunilha. 2. E aí, o que é que acontece? Eu comecei a fazer teste em casa, de brigadeiro. Comecei, a minha primeira receita foi o chocolate belga branco, um pouquinho de nada de manteiga, a própria fava da baunilha e o leite condensado. E deu certo. E eu comecei a fazer em casa, e comecei a fazer para vender, e comecei a padronizar esse brigadeiro. E a minha base de brigadeiro é uma base muito simples, porque existem receitas, óbvio, eu não fiz curso, mas eu sei de várias bases de receita de brigadeiro. Brigadeiro para durar mais, brigadeiro para durar menos, brigadeiro para ter um shelf life, que é a vida útil dele, enfim. Tem gente que coloca farinha de trigo, tem gente que coloca gema de ovo, tem gente que coloca 1000 coisas, glucose. E o meu não. O meu eu sempre priorizei por bons ingredientes e uma boa técnica. Então, o brigadeiro brulê meu surgiu assim em casa. Então, eu continuei nessa base para todos os outros sabores. Tu arrasa, viu? Então, o mulher? de limão siciliano é o leite condensado, é o chocolate branco belga e as raspas do limão siciliano. Aí tem gente que diz assim, mas Sandy, eu já dei a receita do meu brigadeiro brulê, mas por que o meu não fica igual? Não sei. Porque você tem... Você Você não é eu. não enrolo. Você não é eu. Entendeu? Mas é isso, eu acho que cozinha é simplicidade e bons ingredientes. Que arrasa, você Verdade. fazer nada, Sandy. Nada. Nem arroz. Não diga isso. Não diga isso, porque Sandy. eu tenho Minha gente, tô uma no chão. boleira hoje lá na cozinha que eu tenho o maior orgulho, e ela tem o maior orgulho de contar, viu? Brigadeiro. Licença, viu, amiga? Ela chegou pra trabalhar na praça de bolos lá, e ela só trabalhava com salgados da Rose. E ela ama contar essa história porque é uma história de superação mesmo, né? Porque ela disse, ó, primeiro dia de trabalho, André entrevistou ela, depois ela entrou na cozinha, olhou pra mim e fez, olha, não sei fazer bolo, todos os meus bolos solam, não adianta, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí eu olhei pra ela, me dê uma chance. Eu disse, me dê uma chance. Primeira coisa, nunca mais você diga que o seu bolo, todos os seus bolos solam, né? Pelo menos você se abra pra uma experiência e você tente, assim, querer aprender. E hoje ela é uma das minhas maiores boleiras, Olha, entendeu? tu tem jeito, amigo. E assim, eu não sei nem se ela já solou algum bolo lá, sabe? Mas eu acho que realmente a palavra tem poder, né? Se a gente diz que não faz, que não consegue, que tudo sola, que tudo...
E cozinha, eu também digo muito assim, cozinha, acho que tem pessoas que têm mão para bolo, acho, sabe? Acho que tem gente que tem uma habilidade de equilibrar temperos e tudo, até de comida de panela mesmo, comida salgada. Tem aquela comida, né? Ai, meu Deus, a minha avó, ai, a minha tia tem uma mão boa para isso. Mas eu acho que confeitaria em si é precisão. Tudo na Le Brûlée é pesado, tudo. Cada brigadeiro desse, desde que eu fazia em casa, eu pesava um por um, numa balancinha. E assim, demorava muito mais, mas aí isso garantia com que todos os brigadeiros Padrão, fossem né? do mesmo tamanho, né? E assim, a gente pesa tudo. A gente tem ficha técnica, que é a receita em gramas e tudo. Então, cozinha de confeitaria é isso. É precisão, é excelência. E Não você dá pra enjoa? dar um jeitinho. Ou come? Você enjoa ou come? Eu tenho meus preferidos, né? Eu tenho meus preferidos. Mas eu como muito. Esse é um problema. Esse é um problema. Vamos querida. Vamos para o confessionário. Um quadrinho maravilhoso que a gente adora É pra eu aqui. ficar nervosa? Não, mulher. Tá. Eu Tô gosto vendo a hora de tu sair rolando. Eu tô Sim. o peão. lá. Nós vamos fazer uma pergunta, você vai responder o que vier na sua cabeça, tá bom? Tudo certo? Vai. O primeiro crush da infância. Pode ser um famoso ou uma pessoa mortal. John Travolta. Olha aí. Eita! John Travolta. Porque eu sou a Sandy, lembra? Claro! E aí? Brasileira que lhe dá orgulho. Gente, brasileira que me dá orgulho. Uhum. Ai, Fernanda Montenegro. Quanto isso eu Maravilhosa. Eu pensei que... Maravilhosa. Amigo, eu tinha entendido outra coisa. como. Tá, vai. Não queira nem o que foi. Montenegro, Uma mania que você tem. Posso dizer? Pode. Deve. Roer unha. Eu também. Desde criança. Eu também. Por isso, ó. Gel. Obrigada. É. Gel. Muito. Roer unha. Nossa, eu também. Meu Deus, Medo. peraí, eu vou falar, Tô vou ficando- perguntar o que é que você gostaria de eliminar do mundo? Do mundo. Sim. Gente. Eu acho que a miséria. Miséria. Terminou de comer, filha? Ainda não. Meu Deus, quer que eu pergunte? Vá, pergunte. Quem é que você gostaria de ser por um dia? Ai, que difícil! A Sandy. A Sandy. Quem eu gostaria de ser Agora por eu vou um terminar. dia, minha gente? Acho que eu queria ser uma cantora, viu? Eu lamento não ter voz pra cantar. Ah, eu também queria. Queria muito cantar. Algum específico, não? Não, eu tenho até medo de dizer. Quem é que você não queria ser? Por um dia. Eita, polêmica no agora ou nunca. Nossa, que eu não queria ser, vixe, tanta gente. Abafa nisso. Basta um. Tanta gente que eu não Pode ser queria um cargo ser. também. Um cargo. Que eu não queria ser. Pula essa pergunta. já Não, digo. não. Oxi, uma pessoinha. Ela disse, já já eu digo. Ah, então já sei quem é. Será que é a nossa unanimidade? Eu acho. Ganhou na Mega. Primeira coisa que você faz. Brigadeiro. Ai, não, eu acho que eu. Também não, né? Sei, eu acho que. Não, eu acho que eu faria uma viagem, assim, sabe? Com a família, assim. Uma viagem bem inesquecível. Ao redor bem. do mundo. Conta aí um mico que você pagou. Um mico grande, assim, de você dizer, meu Deus, que vergonha. Além daqueles de você encontrar uma pessoa e dizer assim. Quantos meses? Grávida, né? Sim, Aham. Esse eu já não passo mais, porque eu nem... Já aprendeu, né? Já aprendi, mas mico... Gente, eu sou muito desastrada. Pra você ter uma ideia, o meu apelido na cozinha é polvo. Então, onde eu passo, eu bato. Sim, Acho que bateu. percebeu. Sabe, aqui. eu bati aqui já, senão não seria Sandy, né? Entendi. Sei, é por aí. Não tem um específico não agora. E um talento oculto. Você Olha, faz linda, que bem. linda.
E ninguém sabe. Acho que eu tenho vários. Ih, Tô brincando. que graça. Tô brincando. Sou talentosa tô mesmo. Tô brincando. Mas eu acho que um talento, eu acho que eu tenho um jeito, assim, pra foto. Eu acho que é o meu Pra plano. ser fotografada ou pra tirar? Fotografar. Olha. Eu curto foto, viu? Curto. E... Sei não, Eu gente. sou um desastre com foto. Eu gosto de foto. É porque foto tem que ter uma paciência, né? Eu não Tem tenho, que, então... Eu gosto. E são coisas que você estava até falando, né? Que teve que aperfeiçoar muito com o empreendedorismo. Tanto foto, quanto a vida de Tudo, estar aqui, administradora. conversar. Eu era sempre muito tímida, eu fiz direito, mas essa questão do falar em público, de falar com pessoas, sempre foi um fator, assim, que sempre me limitou muito, sabe? E eu me vi, assim, na arena, sabe? Com a confeitaria, porque comecei a ser chamada para evento, comecei a ser chamada... Palestrante. Eu lembro que em casa, eu até conversei com o Picuí há umas 2 semanas, que eu lembro que quando eu ainda fazia doce em casa, o Picuí tinha um programa de receitas diário, de receitas regionais, e ele soube que eu estava fazendo bolo, doce, e ele me chamou para gravar uma receita de um bolo de laranja. E assim, eu relembrei com ele esse dia, assim, acho que isso deve ter sido realmente há 10 anos. E assim, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, não dormi na véspera, sabe? E assim, como a gente é obrigada, quando a gente gosta, realmente a superar alguns desafios nossos, né, pessoais. Então, hoje, se você me colocar pra cozinhar pra muita gente, vai me dar um frio na barriga, mas eu vou, sabe? E eu acho que o direito não fez eu vencer isso, mas a confeitaria sim. Olha aí, sabe? E você trouxe algum objeto pra mostrar pra gente? Eu trouxe algo Enquanto que isso assim, como. eu não sou uma pessoa materialista, mas eu tenho muito apego aos meus itens de cozinha. E eu vou deixar isso pra vocês, né? Olha que responsa. Isso é um pão duro. Ó, amiga, tu O nome vai disso aprender. na cozinha é um pão duro. Então, Eu nunca tenho um desse lá em mais casa. na vida Eu tenho um desse lá vocês em casa. vão limpar um bowl de batedeira ou uma panela com colher. Isso aí muda Porque a vida isso mesmo. tira tudo, não fica nada. Então, na cozinha a gente não pode, ficou aquele fundo, não tem isso de ficar fundo, sabe? Então, Olha aí, amiga. Eu tenho um desse em casa. Fada madrinha vai te dar agora o negócio. Tindom, tindom. Pra tu aprender a fazer as coisas. Arrasou. Sabe sabe que eu amamos. posso trazer também uma receita e deixar aí? Vero. Uma receita, quem quiser chega aqui e dá um print. É verdade. Tome. Então, Mas vai ter que vir aqui pra pegar a receita. E o seu presentinho também. Ai, amei! Você inspira, gata. Não esqueça. Obrigada. Pra você Obrigada. sempre lembrar, colocar aí no Obrigada. seu Um escritório, cantinho muito no especial. seu, na sua confeitaria, enfim. Agora que eu vi que tu especial. tá com um negocinho na orelha. É da auriculoterapia. Eu leio que aí, danada Só isso. posso tirar amanhã. Arrasou. Pois é, não esqueça. Muito Do obrigada. nada, né? Do nada. Uma Uma propaganda. Susto. Obrigada por ter vindo. Passou no instante, tá vendo? Nem Já morreu. A gente falou Acabou, estamos 52 acabando. minutos. Nossa, então a gente vai editar. Obrigada, Sandra. Você Menina, é que maravilhosa. arrasa. Amei. Amei Obrigada, saber mais da obrigada. sua história. Um E beijo obrigada por grande. ter aceitado, Sucesso. esse convite, né? Cast. Olha, Nem doeu, né? Tu mandou áudio dizendo, aí. não você arrasa, passou. mulher. A gata não arrasa. Obrigada. E a gente precisa convidar vocês para se inscreverem em nosso canal, para enviar esses episódios ou outros que vocês gostem também pra Fazer a galera. doação aí via Pix. Também né? aproveitem, né? Custa nada, só um pixinho besta. Não é? Agora vai comer o bolo da Sandy? Isso. E a gente convida vocês a ficar sempre ligadinha aqui no nosso canal para assistir aos episódios novos. Então, se você quiser também ligar, ativar o sininho para poder ser avisada Isso quando mesmo. sair um programinha novo para vocês, tá? Um beijo Beijo. grande, até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.